Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar pela palavra. Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso interior. Nós necessitamos do alimento, Senhor. Nós demos a Ti o nosso louvor, rendemos a Ti a adoração, Deus, porque sabemos que é o que podemos fazer para Ti, podemos Te adorar, podemos Te exaltar. E nessa noite também queremos receber de Ti o alimento, Senhor, a palavra de Deus. Venha sobre nós, Senhor, ministra o nosso coração. Tu conheces cada um que está aqui, Tu conheces a necessidade de cada um. Por isso, Senhor Jesus, na Sua criatividade, bondade, fale na individualidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queria que pudesse botar o Salmo 3, nós vamos hoje falar sobre o Salmo 3. O título dessa palavra é Sua história com Deus vence qualquer circunstância. Nós iremos falar sobre uma história que perdurou por mais ou menos 11 anos na vida de Davi. O Salmo 3, se você ler o Salmo 3, no início, o título inicial do Salmo diz que ele está fugindo do seu filho Absalão. E nós vamos falar um pouco de cada pedaço desse livro, desse capítulo. Só que eu queria que vocês entendessem uma coisa, eu queria que vocês dessem continuidade nessa leitura em casa. O Salmo 3, 4, 5 e 6 falam exatamente desse panorama que está acontecendo quando Davi foge do seu filho. O texto 3 que nós vamos ler, ele está fazendo a oração pela manhã. Assim que Davi acorda, ele está fazendo essa oração que nós vamos ler. À noite, ele faz o Salmo 4. Antes de dormir, ele ora o Salmo 4. Quando ele acorda, ele ora o Salmo 5. E quando ele vai dormir, ele ora o Salmo 6. Então, nós vamos ler o 3, nós vamos destrinchá-lo, mas depois vocês leem os outros para vocês entenderem a continuidade, tá? Para que vocês possam também entender a história completa, ela se encontra em 2 Samuel 17, do versículo 15 para frente, e o texto de 2 Samuel 18. Esse texto fala sobre a fuga de Davi. Absalão, ele toma para si uma vingança que não era dele. Davi tem muitos filhos. E uma irmã de Absalão é violentada sexualmente por um outro irmão. Davi, como pai, não faz nada. E Absalão toma por si as dores do que aconteceu com a sua irmã e tenta por si só fazer o que deveria ser feito, que o pai não fez. Mas esse acontecimento perdura-se por 11 anos. Davi, como pai, deveria ter feito algo com o seu filho, mas ele não faz. E por vez, Absalão tenta fazer isso. E isso vai perdurando ao ponto de Absalão querer tomar para si o reino de Davi, o trono de Davi. E o texto começa dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Aqui, Davi está contando para Deus que ele entende e que ele sabe que são muitos numerosos aqueles que o perseguem. Porque Absalão conseguiu carregar com si várias multidões, milhares de pessoas contra o seu próprio pai. E nesse versículo, ele diz, que muitos acreditam que não havia salvação para ele. Davi aqui passa por uma situação constrangedora ao fugir, ao ter que fugir. Imagina, Davi recebe de Deus um trono,
ele não recebe de alguém, ele recebe direto de Deus. Um reinado. E ele precisou fugir daquilo tudo, porque senão ele seria morto pelo seu próprio filho. Aqui existem inúmeras perdas. Ele perde como se fosse o seu reino, ele perde o seu filho. E quantas vezes nós também perdemos coisas que muitas vezes nós temos certeza que foi Deus que nos deu. Às vezes você perde uma posição na empresa, às vezes você é roubado de algum lugar que Deus te colocou. Assim como Davi, nós também passamos por isso. E é legítimo, às vezes, a dor que a gente sente pela perda. É legítimo. E Davi começa a clamar ao Senhor por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Davi tem aqui uma situação, né? Ele deveria ter feito algo contra o filho, mas ele não fez. E por isso surgiu essa situação de passar por ser muito maior. Quantas vezes a gente está passando por situações em que a gente ora e o problema só cresce. O problema não diminui. O problema vai crescendo. O problema vai sendo maior, né? Você ora, você diz ao Senhor, Senhor, eu perdi isso o Senhor tinha me dado. E aí a situação no dia seguinte começa a ser pior. Aí aparece outro problema. Davi, durante esse tempo, a situação foi piorando, ao ponto dele ter que fugir. E muitas vezes nós também precisamos fugir, senão nós somos engolidos pelas circunstâncias. Senão nós vamos nos contaminar com aquilo que está em volta. Davi precisou fugir para não ser morto. Muitas vezes nós precisamos fugir também, para não morrermos, espiritualmente. Muitas vezes nós vamos precisar fugir de situações que podem contaminar o nosso coração e nos destruir. Certo, queridos? Porque nós passamos por situações que podem destruir o nosso coração. Nós passamos por situações que podem gerar no nosso coração inveja. Nós passamos por situações que podem gerar no nosso coração comparação, sentimento de inferioridade, perda financeira. E muitas vezes, em determinadas situações, nós precisamos fugir para não sermos engolidos. Essa semana foi interessante que eu compartilhei com o Tiago, que eu tomei uma decisão e eu falei com Deus, Deus, eu vou fazer isso a partir de agora. No dia seguinte, as coisas mudaram assim, e eu comecei a rir, falei, diabo, você ouviu? Mas nada do que você está tentando fazer vai fazer com que eu desista do que eu decidi com Deus. Queridos, o diabo está atento a você, mas Deus também. E se você decide fazer algo que Deus direcionou você a fazer, faça. E aí eu compartilhei com o Tiago, falei assim, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir vencer. Mais uma vez. Dessa vez, ele vai perder. Eu vou continuar firme com a minha decisão. Porque a minha vida está nos pés do Senhor. E é Ele que vai fazer o que Ele precisa fazer. Não sou eu. Porque quando você está aos pés do Senhor, é Ele que faz. Você não precisa se preocupar. Só que isso gera confusão às vezes. Às vezes isso gera angústia. Como assim, Deus? Eu decidi fazer isso e aí tudo vai ser diferente? O que eu vou fazer agora? Continua na firme decisão que você tomou. Amém? Lembrei da palavra da Laninha, que disse que as botijas
só foram cheias quando aquela mulher confiou. Nós precisamos confiar. Se vocês perceberem a vida de Davi, muitas vezes ele está fugindo. Ele foge muito. Já perceberam? Ele foge de Saul, ele foge, ele vai fugindo, ele foge. E todas as vezes que ele foge, ele clama a Deus. Se você ler todos os salmos, você vai ver ali, salmo a salmo, o clamor de Davi. Mesmo ele fugindo, ele clama. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que a nossa alma necessita que nós busquemos ao Senhor. Nós precisamos entender que para experimentarmos a paz, nós precisamos clamar ao Senhor. As maiores batalhas da nossa vida não acontecem fora da casa, ela acontece dentro de casa. Onde nós mais somos provados é dentro da nossa casa. E da nossa casa aqui, ó, do nosso interior. As maiores batalhas acontecem aqui, ó. As maiores batalhas acontecem junto àqueles que te afetam e você é afetado por eles. Eu digo nossa casa como a nossa família de origem, né? Muitos problemas, como Davi aqui passou. Absalão era filho e ele queria matar o pai. Parece filme, né? Mas é verdade. Absalão queria matar o seu pai. Você conhece histórias de pessoas que estão passando por um problema de inventário, tem umas brigas, umas confusões entre irmãos, que quando os pais morrem, aí só tem briga. Eu nunca vi ninguém matando um irmão com relação a isso, mas provavelmente tem história, gente. Em algum lugar tem história. Nós precisamos entender que o nosso clamor faz diferença nos céus. Amém? Não significa, que a gente vai destrinchar aqui, que Davi não estava triste. Ele estava, e por isso que ele clamou. Só que nos primeiros versículos a gente viu esse trecho dizendo sobre os inimigos. E ele dizendo a Deus que os inimigos achavam que ele não tinha salvação. No versículo 3, bota para mim, porque eu não anotei aqui. Quer dizer, tem aqui. No versículo 3 diz assim: porque tu, Senhor, és um escudo para mim, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Por mais que Davi estivesse dizendo que os seus adversários eram muitos, por mais que ele estivesse dizendo isso a Deus, meus adversários são muitos, e eles acham que eu não tenho salvação mais. Depois dessa pausa, ele diz assim: porque tu, Senhor, aqui tem 3 verdades. Davi diz que Deus é o seu escudo, a sua glória, e é Ele que levanta a sua cabeça. Quando você sabe quem Deus é, tudo muda. Queridos, a sua história com Deus muda tudo. Porque você sabe quem você é. Você sabe em quem você pode confiar. E nos momentos de maiores dores do seu coração, é nele que você vai confiar. É nele que você vai se apegar. E aí ele diz que ele é o seu escudo, é a sua glória, e ele que o exaltará. Davi sabia que ele tinha sido ungido rei, e que mesmo que ele perdesse o trono, ele continuaria amando ao Senhor. A sua perda não pode definir quem você é. Tem uma frase que eu não sei onde está. É como se a sua perda não pudesse definir o que você perde, não pode definir a sua perda.
Porque o que você perde é passageiro. Mas quem o Senhor é para você é eterno. Amém? O Senhor é aquele que vai estar com você, mesmo que as suas você perca tudo. Mesmo que você perca tudo, Ele continuar com você. E Davi diz que no vale da sombra da morte, né? Tu estarás comigo. Na vida ou na morte, Deus estará com você. Se você viver a lucro, mas se morrer também. O Senhor está com você em todas as circunstâncias da sua vida. Essa é uma palavra de encorajamento ao seu coração, queridos. Esse salmo é um salmo de encorajamento à nossa alma. E como é lindo saber que Davi sabia quem Deus era para ele. Como é lindo saber que nós sabemos as nossas experiências com Deus. A sua experiência e a sua história com Deus pode mudar qualquer circunstância, mas você tem que saber qual é a sua história com Deus. Porque é nos momentos difíceis que elas irão aparecer. O Senhor já fez isso por mim. O Senhor já guerreou por mim. O Senhor já venceu por mim. O Senhor já me livrou naquele dia. São as histórias. São essas histórias que farão diferença na sua vida. Amém? E depois disso ele diz assim, no 4: com a minha voz clamarei ao Senhor e ouve-me desde o seu santo monte. Então ele clama ao Senhor e ele tem certeza que o Senhor escuta. Quantas vezes a gente clama ao Senhor e a gente tem dúvida? Quantas vezes a gente clama ao Senhor, mas a gente quer fazer do nosso jeito? Eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu me derramo aos pés do Senhor, mas eu levanto e vou fazer as coisas do meu jeito. Clamar ao Senhor, confiar no Senhor, é depositar nele total dependência. É não querer dar o seu jeito, é deixar que Ele dê o jeito dEle. Amém? E aí sim, ele diz, né? No 5, eu me deitei e dormi. Mas ele estava acordado, lembra que eu falei que esse salmo ele fala quando ele está acordado? E ele diz assim, mas acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele dorme e pega logo no sono, porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. O Salmo 4, o primeiro versículo do Salmo 4 diz assim: responda-me quando clamo, o Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Esse texto foi dito à noite. Ele acorda e diz o texto, Salmo 3. Ao dormir, ele leu 4. Então, ele continua angustiado. Porque não passou a angústia. Absalão pôde encontrá-lo. Mas ele diz, o Senhor tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E no último versículo do 4, antes de dormir, ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, ele continua confiando que Deus está com ele. Davi tinha história com Deus. E você? A sua história com Deus, como é? A sua história com Deus pode mudar circunstâncias. A sua história com Deus pode mudar ao redor de onde você vive. Amém? Você crê nisso? A sua história com Deus pode afetar multidões. A sua história com Deus pode influenciar outras pessoas. Talvez você ache que nada que você tem, você vai dizer alguma coisa, ninguém vai confiar, né, dar crédito. Mas eu quero te dizer que você tem sim crédito. E que você pode ser, não, você é luz para iluminar. Amém?
Vocês creem nisso? Quando alguém te chamar para dar um testemunho, quando alguém te chamar para fazer uma oração, quando alguém te chamar para algo, lembre-se que é um motivo que você tem para glorificar a Deus e dizer assim: Senhor, vocês são instrumento, me use. Essa semana eu passei por uma experiência muito legal. Eu fui à escola das crianças para dar uma palestra para o 2º ano. Eles vão para o 3º e aí me convidaram para ir falar para eles sobre essa questão de passar do 2º para o 3º ano. E é lógico que eu fui como profissional, mas eu não deixei de levar as minhas percepções. E eu fiz e disse para eles que eu iria colocar neles pulga atrás da orelha para eles coçarem a semana inteira e pensarem neles. É isso, gente. É onde a gente vai. É onde você for chamado para ir. É você estar levando algo que gera reflexão. As pessoas necessitam disso. As pessoas necessitam de atenção. E talvez você seja profissional, você esteja ali falando, dando uma palestra, usando o seu profissionalismo, mas a sua diferença é notada. Tem alguma coisa que chama atenção, e sempre tem alguém que vem perguntar alguma coisa. Por quê? Porque é isso que a gente faz. A gente brilha. Amém? Quem é a luz do mundo? O Senhor, mas nós somos os luzeiros que vamos caminhando com a luz dele. Amém? Nossos pés são calçados, né? A lâmpada está nos nossos pés. A lâmpada significa... Por que a lâmpada está nos pés? Porque naquela época não se via a frente, então botava a lâmpada nos pés para ir. Nós somos essas lâmpadas. Amém? Eu e você somos lâmpadas para esse mundo perdido, que necessita do Salvador. Amém? E foi tão interessante que a professora falou assim, eles fizeram algumas perguntas assim, que eram bem difíceis, assim, né? Mas a professora falou assim depois, eles não fazem isso não. Já veio um monte de gente da palestra que eles gostaram de você. Eu falei assim, que bom, que eles puderam falar o que eles achavam, e eles ouviram o que eles talvez não quisessem, mas eles ouviram. Então, nós somos luz para levar. Aonde formos, a sua história afetará vidas. Amém? Mas você pode achar que você não tem história com Deus. Por isso que muitas vezes nós te convidamos a vir à frente, a ajoelhar, a colocar o seu coração. Não para a gente ver quem está vindo, quem não está vindo à frente, mas é para você ter o encontro com Deus. Para que você possa ter a sua história com Deus. Você não pode viver da minha história com Deus. Porque a pastora Flávia passou por isso. As pessoas querem ouvir a sua história com Deus. É o seu testemunho. É aquilo que você vivenciou. É aquilo que você vive com o Salvador. Amém? Lembre-se, queridos, vocês podem perder coisas, posições, mas você não vai perder o Senhor. E a sua segurança não está nessas coisas, mas no Senhor. Amém? Davi perdeu tudo, o seu trono, a sua glória, mas ele disse que a minha glória é o Senhor. Ô glória! Não era ele, não era a glória dele, não era o poder que ele tinha, mas a sua glória era o Senhor. Aleluia. Ele estava sendo perseguido e podia ser morto pelo filho, mas ele dizia ainda, a minha glória é o Senhor. Imagina o coração desse pai. Mas mesmo assim, ele continuava dizendo, a minha glória, o meu escudo é o Senhor. E os últimos 3 versículos diz assim, não temerei 10 milhares de pessoas
que se puserem contra mim e me cercarem. Levanta-se, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes do ímpio. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi aqui então agora está cheio de confiança, dizendo: Senhor, eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: salva-me, Deus meu. Ele não tinha medo, mas ele estava sentindo medo. Há uma grande diferença entre sentir medo e ter medo. Quando você tem medo, significa que o tem como se fosse seu, é meu, eu tenho, está comigo. Mas quando você sente medo, significa que pode sentir e ir embora. E aí aqui ele podia estar sentindo ainda medo. Tanto é que ele diz: salva-me, Deus meu. Mas ele não tem medo. Ou seja, o medo não está nele. Ele não tem medo. Porque ele sabe quem está ao seu lado. E aí ele faz uma declaração pedindo ao Senhor para levantar, para ir com ele, para salvá-lo. E aí é interessante que eu estava lendo alguns comentários, e uma gaúcha comentou que antigamente, para que o cavalo ficasse seguindo realmente aquilo que o dono queria, eles quebravam o queixo do cavalo, para que ele não tivesse mais como dirigir os seus próprios passos. E aí aqui está dizendo que é para quebrar o queixo dos inimigos e quebrar os dentes do ímpio. E aí ela diz que hoje não é feito mais isso, né? Não é necessário. Mas aqui ela falou assim, é como se aqui estivesse dizendo que era como se Deus quebrasse os ímpios e os colocasse debaixo dos seus pés, do domínio do Senhor. E é isso que Davi está dizendo. Coloque os inimigos debaixo dos seus pés. Mas olha que coisa. Davi foi sincero com Deus. Deus, faz isso, quebra eles. E o que eu quero dizer aqui é que você também pode ser sincero com o Senhor. Um coração sincero, Deus se agrada. Então você pode levar a Deus as suas emoções, o que você está sentindo. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, é injusto. Senhor, eu estou com medo. Você pode levar a Deus as suas emoções, colocar aos pés do Senhor, porque Ele ama um coração sincero. Às vezes a gente fica com receio de dizer a Deus algumas coisas, mas antes que você diga, Ele já sabe o que você pensa. Então abre a boca e diz. Um dia desse eu saí de um lugar e comecei: Senhor, eu não estou acreditando nisso. E aí eu comecei: Senhor, é isso mesmo? Eu estou assim, e eu não conseguia dizer assim o que eu queria dizer. Eu falei: o Senhor está entendendo o que eu estou pensando aqui? Então, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Porque Ele ama a sinceridade do seu coração. Amém? Davi foi ousado e pediu para quebrar o queixo. Você também pode pedir para quebrar o queixo, né? Não pede para matar ninguém não, mas pede para quebrar o queixo, se for necessário. Davi, aqui, ele foi sincero com Deus. Ele foi sincero com o Senhor. Ele diz assim, e aí depois ele diz: do Senhor é a salvação. Então é do Senhor que vem a nossa salvação, amém? E ele diz também: a tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi aqui reconhece que o povo não é dele. Davi aqui reconhece que o povo é do Senhor. Mesmo que ele tenha sido rei, o povo não era dele. O povo era de Deus. E mesmo que ele tenha perdido o reinado,
ele continua orando pelo povo, porque ele sabia de quem era o povo. Ele sabia que o povo era de Deus. E ele continua clamando de todo o seu coração pelo povo. A bênção sobre o povo de Deus. E ele continua orando. Queridos, que nós possamos, como Davi, colocar o nosso coração diante dele. Que nós possamos clamar ao Senhor em meio a situações difíceis da nossa vida. Que nós possamos entender que mesmo que os inimigos venham, nós estamos na total dependência do Senhor. O seu coração, o meu coração, precisam estar no lugar certo, alinhado com o que Deus deseja para nós. Faça uma oração sincera quando as situações da sua vida, do seu dia a dia estiverem difíceis. Seja claro com o Senhor no que Ele precisa te ajudar. Clame a Ele. Porque por mais que Ele tenha feito essa oração pela manhã, no dia seguinte, Ele continua clamando ao Senhor. Ele continua clamando a Deus, pedindo ao Senhor para que vá à frente da vida dele. Depois vocês leem o 2 Samuel para vocês entenderem melhor a história, até onde vai, Absalão. Então, continue clamando ao Senhor pela sua vida. Continue colocando o seu coração diante de Deus. E essa noite eu queria que você se perguntasse, você pode fechar seus olhos um pouquinho? Como anda a sua história com Deus? Ele quer te fazer lembrar da sua história com Ele. Ele quer te fazer lembrar que ela é preciosa e poderosa para você vencer qualquer circunstância. Ele quer te lembrar que com Ele você não precisa ter medo. Ele quer que você lembre o que Ele já te disse, o que Ele já disse a seu respeito. Ele quer que você se lembre das promessas que Ele tem para você. Ele quer que você se lembre que a sua história é poderosa para ajudar outras histórias a vencerem o medo, as circunstâncias difíceis. E que por mais que o inimigo tente contra a sua vida, fazendo você perder algo, gerando situações difíceis, o Senhor está contigo. Ele é teu escudo, Ele é a tua glória. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria que a equipe de louvor viesse. E Davi continua no Salmo 5, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação.
Atende a voz do meu clamor. Pela manhã, Ele está ouvindo a sua voz, queridos. E à noite, ao deitar também. Comece a orar. Coloque só a vida diante de Deus. Fale com as suas palavras. O que você necessita do Senhor. Paz. Tranquilidade. Você não precisa ter medo. O Senhor é contigo. Senhor, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa história. Tu és aquele que é presente, aquele que cuida de nós. Declaramos sobre a nossa própria vida paz. Declaramos tranquilidade, presença do Senhor, direção de Deus sobre todas as circunstâncias. Tu és o nosso escudo, a nossa glória. Dependemos de Ti em todas as situações da nossa vida. E essa noite nós queremos dar mais um passo na nossa história contigo. Nós queremos clamar ao Senhor pela nossa vida. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor possam tentar nos devorar, nós temos o Senhor e nós não precisamos passar por elas. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Vai colocando seu coração diante dele, diante de tudo que a gente compartilhou aqui essa noite. Sus pés estou pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoado que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado.
presença vale mais.
nos conduz de tal forma a construirmos, Senhor, uma história contigo, Jesus. O Senhor nos conduz, Pai, a construir memoriais, a construir marcos na nossa história, que nos fazem lembrar daquilo que um dia o Senhor fez em nosso favor, da maneira como o Senhor interviu na nossa história, na nossa vida. Senhor, e a Tua palavra nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. O Senhor nos ensina a fazer lembrar as obras, as intervenções, as vezes que o Senhor operou milagres na nossa casa, na nossa família, nas nossas histórias como um todo, Senhor. E a necessidade que nós temos de nos lembrar é que haja fé para o hoje, Senhor, é que haja fé para o amanhã, é que haja esperança, Senhor, para qualquer circunstância, Senhor. A nossa história vence circunstâncias, Pai, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que o Senhor fez. Senhor, e nessa noite, Deus, nós queremos nos renovar a nossa confiança na Sua pessoa. Se Deus um dia fez, é porque esse é o Seu caráter e essa é a Sua natureza. Senhor, nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, com confiança diante do Seu trono de graça, sabendo que ali nós obtemos o socorro que é necessário, Senhor, a cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, o Senhor que é o nosso confortador, o nosso consolador, que o Senhor venha nessa noite a confortar e a consolar, a nos guiar a toda a verdade, de forma que nós venhamos a nos lembrar que Deus é por nós e que Deus não é contra nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo Teu povo, eu oro pela Sua igreja, eu oro por cada pessoa que veio e se achegou até aqui. Senhor, a minha oração é que nós sejamos lembrados, Senhor, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é, do Seu caráter, da Sua natureza, e que possamos, Pai, não importa o preço, não importa o preço do perfume derramado, sermos encontrados no lugar onde o Seu favor nos alcance, no lugar onde o Seu amor nos constrange. Essa é a nossa oração e o nosso clamor. Oh Deus, e essa é a nossa adoração, Jesus, que não importa o preço e o perfume derramado, a Sua presença vale mais, a Sua presença vale mais. Vamos declarar isso mais uma vez. E não importa o preço, o perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Não importa o preço, o perfume derramado, a Tua presença vale mais. Mesmo esse sacrifício de derramar, de quebrar o vaso aos Teus pés, a Tua palavra diz que por onde for contada essa história, também fará menção desse pequeno sacrifício daquela mulher. Pai, nós sabemos, Pai, que não existe nenhuma atitude ou sacrifício que ficará esquecido diante de Ti. Por isso, nessa noite, nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor nos fez lembrar. Nós pedimos que o Senhor nos leve debaixo da memória, dos memoriais, das lembranças daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, para que amanhã, Pai, para que hoje ainda nós venhamos lembrar da Sua fidelidade. Certamente a bondade e a Tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e ali na Sua presença habitarei para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor liberou nos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos leve debaixo da Sua paz, da Sua graça, do Seu poder. Que as doces consolações do Teu Espírito nos alcancem
e sejam conosco todos os dias. A paz de Deus, o amor, o Deus extravagante do Senhor sobre nós, a compaixão do Filho venha nos alcançar e venha nos cercar todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço a alguém que está perto de você. Declara uma semana de vitória, uma semana de paz, de alegria. Não esqueça de fazer sua inscrição para o nosso encontro. Que o Senhor te abençoe.